Bem-vindos ao Conversa de Eleição, o programa da Renascença de segunda-feira, que junta Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro. Este fim de semana ficou claro que continuam os problemas no INEM. Os bombeiros indicaram que haveria uma dívida por parte do INEM de 20 milhões de euros. Acordaram em rescindir um acordo que foi assinado no ano passado com o Instituto de Emergência Médica. O Instituto que vem depois reconhecer que há de facto uma dívida e que é necessário reforçar o orçamento do INEM. E do lado do Governo, apenas o Ministro da Administração Interna reagiu dizendo que será encontrada uma solução e apresentada nos próximos dias e em breve. Fernando Medina, isto foi um processo também acompanhado no ano passado, este acordo que foi feito, em que foram estabelecidos os preços a pagar do INEM pela assistência de ambulâncias dos bombeiros, foi acompanhado pela Ministra da Saúde. Já se previa que estes encargos para o INEM poderiam resultar em mais um problema no Instituto de Emergência Médica? Bom, de todo em todo não se previa, mas é verdade que nós já devíamos de alguma forma ter antecipado aqui, porque o tema é tudo o que mete à Ministra da Saúde e tudo o que mete ao INEM, tudo o que parece que pode correr mal, correrá ainda pior. A Ministra tem demonstrado uma incompetência completa no tratamento dos mais diversos assuntos. Conseguiu relativamente ao INEM a proeza de irmos na terceira ou quarta administração do INEM, já apresentou diferentes modelos sobre o funcionamento e o papel da forma de funcionamento do INEM, nomeadamente relativamente ao seu sistema de ambulâncias. Tanto diz que elas vão ser todas externalizadas, que o INEM deixa de as ter, como lança concursos públicos que diz que são da sua iniciativa para reforçar o dispositivo de ambulâncias. Estamos neste momento com a Secretária de Estado no Parlamento a faltar à verdade, invocando o desconhecimento sobre uma greve, o pré-anúncio de greve que levou ao facto de não terem sido decretados e efetivados serviços mínimos, levando à não realização de um conjunto muito vasto de operações de assistência e de emergência, e por isso isto continua ao caos na gestão do INEM. Se a dívida está reconhecida como tal, pague-se. É o que o Estado tem para fazer. O Estado, uma pessoa de bem, minimamente de bem, que se assumiu essa responsabilidade, tem que a pagar. Mas Se não assumiu, não discute naturalmente. será suficiente haver este reforço de orçamento, como é pedido pelo INEM, para resolver o problema? Porque o que parece é que há mesmo um problema de gestão dentro do Instituto. Sim, há duas matérias de natureza diferente, mas que se cruzam. Não é? Quer dizer, vir discutir para a praça pública e causar um tema que vem para a praça pública sobre o pagamento de um contrato realizado, sobre o qual a instituição diz que tem essa dívida, bom, é algo quer dizer, incompreensível, ou melhor, é revelador de uma incompetência muito grande nesta gestão. Mas no fundo é mais um elemento, porque se dissessem, não, os bombeiros reclamam uma verba e o Estado diz que não, por alguma razão. Sim, senhor, há uma discussão e é preciso apurar onde estará a verdade dos factos. Aqui, aparentemente, o INEM diz que há uma dívida, porque é que deixa um tema? Isto é, se há uma dívida de um contrato que assinou, que não levanta problemas relativamente ao seu reconhecimento, porque é que ela não é paga? Quer dizer, isto chegar a este ponto, depois de tudo o que aconteceu ao INEM, depois da degradação da confiança da opinião pública no INEM, depois deste sentimento de insegurança a alastrar sobre as pessoas, depois de tudo o que aconteceu, ainda temos que assistir em público a uma birra entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Saúde, sobre de onde é que vem o dinheiro relativamente ao pagamento desta verba. Quer dizer, isto é totalmente incompreensível. Por isso, é esta razão, e fundo sempre esta minha opinião, naquilo que aqui foi dito, que é o facto do INEM reconhecer a existência desta dívida. Eu acho que é mais um caso de somar à grotesca incompetência com que a Ministra da Saúde tem gerido a sua pasta desde o início. Eu acho que nós já passamos há muito o limite do tolerável. Eu já tive responsabilidades governativas. A governação é muito exigente, é muito difícil, gerir as grandes máquinas do Estado é muito complexo, mas esta Ministra da Saúde não tem nenhuma desculpa sobre assunto nenhum. Ela já trocou 3 ou 4 vezes a administração. A primeira coisa que ela fez relativamente ao INEM foi correr uma administração que lá estava, tendo sido nomeada pelo governo de Passos Coelho e tendo-se mantido durante todo o consulado de António Costa. A primeira decisão que fizeram foi trocá-la.
depois trocaram para uma segunda, depois trocaram para uma terceira. Tiveram à frente alguém que se veio a descobrir que afinal estava a receber horas que não tinha por outras atividades incompatíveis com a sua função, que recebia vencimentos de centenas de milhares de euros. Quer dizer, tudo isto é de uma incompetência atroz. Bom, já não falo da maior de todas, que é a forma como foi gerido, como houve um pré-aviso de greve, que a Secretária de Estado tinha conhecimento, mas como nem ela fazia ideia nenhuma do que era o INEM, nem o papel do INEM na sociedade portuguesa, achou que aquilo não tinha importância nenhuma e tivemos uma paralisação do INEM, do Serviço de Emergência Médica, sem que tivessem sido efetivados serviços mínimos. E o Primeiro-Ministro não pode, neste tema, Filipe, eu concluo já, quer dizer, o Primeiro-Ministro não pode continuar a fechar os olhos a esta situação, fazendo disto um ponto de birra política e de mostrar que é aqui que ele está a mostrar a sua firmeza. Ele já não está. Este caso já passou muito para além disso. A Ministra da Saúde já não tem possibilidade nenhuma de ser defendida sobre matéria nenhuma sobre a sua alçada. A propósito da Ministra da Saúde, também só este ponto sobre a comunicação, a falta dela. Ana Paula Martins vai estar amanhã no Parlamento para ser ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM, mas não deveria já ter falado durante o fim de semana sobre esta questão ou caberia apenas ao Ministro da Administração Interna prometer uma solução para breve? Não deveria ter sido a Ministra da Saúde a fazê-lo? Em primeiro lugar, a Ministra da Saúde devia ter evitado esta situação. Volto a dizer, terceira vez que aqui faço esta ressalva, confirmando-se que são as palavras da administração do INEM a dizer a dívida existe. A Ministra já devia ter resolvido o problema. Não tendo resolvido o problema, eu tenho que o assumir. Isto é um problema de uma instituição que está sob sua tutela. Isso tem que o resolver. Quer dizer, deixar que sejam sempre esta Ministra da Saúde, entre a sua incompetência na resolução dos problemas concretos e o passar para os outros as responsabilidades desta sua incompetência é o seu modo de atuação. Nós só a vemos num destes dois papéis, ou a fazer, ou a não fazer as coisas que são corretas, ou então a tentar passar as culpas para os outros. Não sabe, não viu, é de outra instituição, é de outra entidade. Então, o INEM é uma entidade sob a tutela do Ministério da Saúde. Quer dizer, tem que resolver o problema dentro do seu orçamento, com o orçamento, falando com o seu colega Ministro das Finanças. É isso que é o trabalho dos membros do Governo, é o normal, do trabalho normal dos ministros e dos membros do Governo. Ainda sobre o governo, foi um tema que nós já falamos aqui no programa relativamente ao fim do visto prévio do Tribunal de Contas. Já foi apresentada a forma como será feita. Basicamente, para contratos abaixo dos 10 milhões de euros, deixa de ser obrigatório este visto prévio. Acima, fica a escolha de entidades, seguir para este visto prévio do Tribunal de Contas ou fazer um controlo interno que tenha alguma garantia da Inspeção Geral de Finanças. Parece-lhe uma boa solução esta apresentada pelo Governo, Fernando Medina? Parece-me uma muito boa solução. Eu acho que o Governo merece ser felicitado, elogiado por esta reforma, esta sim, bem feita, pensada, em que se identificaram bem os problemas, e apresentam soluções que são soluções que têm a capacidade de resolver esses mesmos problemas. Às vezes fala-se de problemas e depois as propostas não correspondem, não têm essa eficácia. Estas não. Acho que o Governo apresentou, equacionou bem o tema, equacionou bem os problemas e equacionou bem as respostas. Parece-me, no fundo, uma boa solução, uma boa reforma, olha, e não podia ter sido mais a propósito a completa e absoluta antítese do que aquilo que está a ser feito no Ministério da Saúde, que é um disparate de uma ponta à outra. No Ministério da Saúde, Miguel Paiares Maduro, depois deste fim de semana termos assistido a mais problemas no INEM e a um silêncio da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins vai ser ouvida amanhã na Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM. Este acordo que chega agora ao fim entre bombeiros e INEM já tinha tudo para correr mal. Não criou o Governo um novo problema no Instituto de Emergência Médica? Eu não sei se. Eu agora vou fazer uma piada que tem alguma relação histórica para mim. Se este irrevogável dos bombeiros é totalmente irrevogável ou se é um irrevogável português que, não, que nem sempre é totalmente irrevogável. Estou convencido que Isso é não é. chamada autopiada. É verdade, em algum sentido autoirónico faz-nos bem. Não, só faz bem. Portanto, eu já vivi irrevogáveis revogáveis. E aprendi a ter sempre alguma cautela e ao mesmo tempo esperança na forma como se lidam com essas questões. Eu acho que é muito problemático também para os bombeiros deixarem de
fazer e prestar este tipo de serviços. Portanto, eu estou convencido, e eu se tivesse de apostar, que vai acabar por existir um acordo. Agora, este problema resulta de dois problemas crónicos do Estado, que é um subfinanciamento, desde logo, do INEM, que parece que tem dinheiro, que falta dinheiro para o funcionamento do INEM, e depois que se manifesta, neste caso concreto, mas que também existe noutras áreas do Estado, em atrasos significativos no pagamento. E, portanto, naturalmente, que o Ministério da Saúde está numa posição negocial e numa posição pública problemática relativamente àquilo que são as reivindicações dos bombeiros, a partir do momento em que não está a cumprir com os pagamentos que deviam já ter sido feitos. Mas eu estou convencido que vai existir um acordo, que isto é sobretudo, digamos que, uma forma pública de pressionar, mas que é legítima neste caso, devo dizer, por parte dos bombeiros, para que seja feito o pagamento relativamente a este tipo de matérias. Deve o Governo, portanto, aumentar o orçamento do INEM? Deve-se corrigir esses subfinanciamentos e esses problemas de financiamento corrigem-se de duas formas. Ou se consegue gerir mais eficientemente o INEM e, portanto, com menos dinheiro fazer o mesmo que se faz hoje ou até fazer melhor, ou aumentar e reforçar o financiamento. Se é uma ou outra coisa, ou a medida de uma e de outra coisa que será necessário, eu não sei o suficiente, não conheço o orçamento do INEM, nem as despesas do INEM, para poder estar em condições de ajuizar com grande segurança. E sobre o silêncio da Ministra da Saúde, vimos apenas o Ministro da Administração Interna a garantir uma solução para os próximos dias, não deveria ter sido este o papel da Ana Paula Martins? Penso que a Ministra talvez tenha resguardado devido aos vários problemas que tem, ao facto de ir amanhã à Assembleia da República e, portanto, responderá amanhã na Assembleia da República. Miguel, resguardou-se, as palavras do Miguel em si dizem muito, porque a Ministra resguardou-se dos problemas das instituições sob a sua tutela, que é algo notável do Ministro. Deixou para o colega, que não tem tutela sobre o INEP. Mas indo amanhã ao Parlamento também não tem de ser tudo no próprio dia, não é? Mas... Só faltava mais esta ao INEM. Miguel, perguntar-lhe também, a propósito das alterações que estão a ser feitas pelo Governo no Tribunal de Contas, já são conhecidas pormenores sobre o visto prévio. O que é que lhe pareceu as linhas definidas pelo Governo? Eu acho que esta reforma vai na direção certa. Nós somos um dos países mais burocráticos e devo dizer, também com uma penalização excessiva no funcionamento da administração pública e que conduz a muita inércia. Não é apenas o facto de termos, ao contrário de muitos outros países, em que vigora sobretudo o princípio da fiscalização ex post, entre nós funciona sobretudo, vigora sobretudo o princípio da fiscalização ex ante, e isso atrasa investimentos, atrasa a capacidade do Estado de contratar, e é negativo do ponto de vista do investimento público, mas também há outras dimensões importantes, que há muitos incentivos para que aqueles que na administração pública têm de tomar decisões sejam muitas vezes resistentes a tomar essas decisões pelos riscos excessivos que tomar decisão por vezes comporta na nossa administração pública. E acho que temos de ter consciência disso. E, portanto, uma reforma que passe de uma lógica de fiscalização prévia, muito burocrática, para uma lógica mais de fiscalização ex post, e que reduza sem irresponsabilizar, mas é diferente quando existe dolo, quando existe má-fé, quando o simples erro, sem qualquer dolo, é penalizado. O que nós estamos é criar um incentivo para que alguém não decida, não é? Porque o risco que corre decidindo é muito elevado. E nós temos de ter a percepção disso. E, portanto, uma reforma que ajuda a transformar esses dois obstáculos ao funcionamento eficaz da administração pública e do investimento público, parece-me que vai na direção certa. Ao mesmo tempo, devo dizer, porque isto é muito importante para mim, eu acho que uma reforma destas, para ser aceite, para ter credibilidade aos olhos dos cidadãos, para ser eficaz, necessita de um reforço muito grande da confiança dos cidadãos no funcionamento da administração pública, do ponto de vista da sua autonomia, da sua isenção,
da sua meritocracia e numa confiança muito grande nos mecanismos de fiscalização ex post do funcionamento dessa administração pública. E é isso que eu acho que é muito importante que o governo salvaguarde também. Por isso é que eu acho que era muito importante reforçar mecanismos como a CRESAP e aprofundar esses mecanismos, para tornar a administração pública ainda mais, como dar-lhe mais autonomia, reforçar a confiança dos cidadãos na despartidarização dessa administração pública. Penso que tudo isso são questões muito importantes, tal como reforçar a independência e a credibilidade dos cidadãos nesses mecanismos de fiscalização ex post. Vamos já avançar para o próximo tema. Falamos sobre António José Seguro e o que têm sido os últimos dias e a agenda futura. O Presidente da República visitou as zonas afetadas pelo mau tempo, deu alguns avisos ao Governo, também está agora a cumprir uma visita oficial de 2 dias à Espanha. Em Madrid também sugeriu que é necessário melhorar o mercado de trabalho. Amanhã receberá Lula da Silva, quarta-feira vai estar com os parceiros sociais para falar sobre a reforma laboral. Fernando Medina, o que lhe parece o que tem sido dito por António José Seguro? Está o Presidente da República a criar algumas pressões sobre o Governo? Está a fazê-lo da melhor forma, da forma mais correta? Eu julgo que o Presidente, estes primeiros dias, está a fazer aquilo que corresponde à sua função, está a fazê-lo bem, quer dizer, a visitar as zonas afetadas, acho que é algo que é importante fazer, senão nós parecemos este país que parecíamos um país um bocado anacrónico, não é? Que vivemos sob a pressão das intempéries e de toda a catástrofe que aconteceu, muito em especial na região centro, e depois passando um momento agudo, mudamos de tema e parece que nada disso existe. E acho que a presença do Presidente ali foi importante, e também foi importante a presença depois do Primeiro-Ministro e a resposta do Primeiro-Ministro sobre este tema. É importante que este tema não saia da agenda. Relativamente à primeira visita, está agora a decorrer, a Espanha também é algo que é natural. Se eu bem me recordo, Marcelo Rebelo de Sousa foi ao Vaticano, eu não sei aliás por que ordem, mas foi ao Estado do Vaticano e a Madrid. Acho que foi a Madrid primeiro também. Foi a Madrid, É primeiro a quase que uma Madrid. tradição. Sim. Faz sentido também a ida, apreciei a forma também da ida ao Vaticano, não sei se o atual Presidente irá fazê-lo, porque é de facto o primeiro reconhecimento formal de Portugal enquanto Estado é feito pelo Vaticano. E foi esse o sentido dessa deslocação. Bom, quanto à agenda doméstica, eu acho que aqui o grande tema que está em cima da mesa é o tema das relações laborais. O que está a acontecer é que o Governo mantém-se até ao momento absolutamente intransigente relativamente àquilo que são os pontos basilares da sua proposta, nomeadamente um processo encapotado de liberalização dos despedimentos, uma proposta que não acrescenta nada do ponto de vista da competitividade e da produtividade da economia, e uma proposta que não tem nada sobre as quais os sindicatos possam reivindicar como uma melhoria ou reequilíbrio das relações de trabalho em favor dos trabalhadores. E por isso, da última encenação de reunião de concertação social, a proposta que sai e que o Governo leva a essa reunião é basicamente a mesma, ipsis verbis, que tinha sido chumbada no Secretariado Nacional da UGT por unanimidade e que nós aqui já tínhamos comentado. E por isso eu creio que, a não ser que haja uma alteração muito grande do Governo face a esta proposta, que não há viabilidade de haver um acordo em concertação social, e acho que isso deve ser ficado claro o mais rápido possível. O assunto passará depois para a esfera do Parlamento, aí se verá de que lado é que André Ventura, que já falou para os dois lados, já falou que isto era tudo muito essencial a reforma e já disse na campanha eleitoral das presidenciais que não o faria. Pode ser que agora as novas sondagens o iluminem de novo, que mostram que 80% dos portugueses rejeitam esta reforma laboral. António José Seguro, não há aqui o risco do Presidente da República também estar a criar uma pressão sobre os dois lados? Não há, porque se a concertação social ainda não há, porque eu acho que ainda não é o tempo do Presidente da República. Antes do Presidente da República é o tempo do Parlamento. Porque havendo ou Mas não esta acordo reunião de social, quarta-feira, o que é que pode significar? havendo ou não havendo acordo de concertação social, o tema tem que ser votado no Parlamento. Isto é uma matéria de Parlamento. E por isso o Parlamento vai votar. E já se sabe,
nestas circunstâncias, qual é o voto dos partidos à esquerda, e o Chega vai ter que mostrar de que lado está. Está do lado do patronato mais retrógrado, que era um processo de liberalização dos expedimentos, que é o que esta proposta encerra, aliás, de uma forma bastante, na minha opinião, bastante negativa, que é sobre todo o processo na prática torna legal o despedimento ilegal, que é no fundo o que esta proposta faz, e o Chega é que vai ter o pêndulo da balança, porque se o PS e a esquerda vão votar contra, se o PSD o que está a dizer e é a que AD António José votarem a Segura favor. não se devia meter já no assunto. Esta reunião de quarta-feira não fará sentido? Eu acho que o Presidente da República pode, naturalmente, fará sentido ouvir aquilo que é o correr destas opiniões e depois deve aguardar por aquilo que seja o Parlamento. Agora, não é um tema que eu acho que faça hoje mais, dada a última reunião e a forma como ela correu, eu acho que o Presidente, que naturalmente creio que irá fazer, é resguardar-se para depois ver o que é que o Parlamento vai dizer sobre esta matéria e depois do Parlamento falar, é que é o tempo do Presidente falar. No Parlamento é que vamos ver, André Ventura vai ter que mostrar o seu rosto e a sua verdadeira face, que é de que lado é que verdadeiramente está, já que já esteve dos dois lados desta reforma laboral, vai ter que assumir de que lado é que está. Miguel Paiares Maduro, o que é que lhe parece das declarações e intervenções que o Presidente da República tem feito neste último mês e meio de presidência? Está a fazer a pressão certa sobre o Governo? Eu acho que o Presidente tem estado bem nestes primeiros dias de presidência e tem mostrado que sabe como quer exercer os poderes, que são os poderes próprios da presidência, formais e informais, e que os vai exercer simultaneamente com discrição e com eficácia. Desde logo, por exemplo, as próprias nomeações para a sua Casa Civil revelam alguma coisa. Eu quero elogiar aqui o facto de ele ter escolhido alguém como o Luís Sousa, que eu conheço bem, é um colega académico, mas é um grande especialista sobre os temas da corrupção e da transparência e da integridade na política, e portanto, ao ele escolher alguém com aquele perfil para ser o consultor, está a sinalizar que aquilo é um tema a que ele vai dar importância, e eu acho que é um tema a que o Presidente da República deve dar muita importância, mas também tem estado bem, por um lado, naquilo que são as manifestações públicas e no uso público da palavra, por exemplo, relativamente à sua primeira presidência aberta, em que não criticou o governo, nem é a sua função, nem me parece, nem sequer esteve com o propósito de avaliar o governo, mas expôs os problemas que permanecem, os desafios que permanecem no terreno, permitindo ao mesmo tempo ao governo ter palco para dizer como é que o governo pretende responder a esses problemas. E parece-me que essa é uma abordagem adequada da sua função presidencial nessa matéria. E também me parece que está a manifestar claramente que tem a percepção de que para além da mensagem pública que o Presidente da República pode fazer e o poder da palavra que tem e que é muito importante, o Presidente da República também tem um capital político que lhe permite, sob reserva, na sombra, procurar influenciar e promover certos compromissos. E em matéria de legislação laboral, sendo seguramente arriscado para o Presidente estar a assumir a posição que parece estar a assumir, tentar promover um compromisso, se ele conseguir desde logo esse compromisso, é uma primeira vitória muito significativa do Presidente da República e que ele a faz com discrição, através dessa reserva, mas exercendo a sua influência e fazendo uso desse capital político que ele tem, que é um capital político muito significativo. E em último lugar, no domínio da política externa, com esta primeira visita à Espanha e com aquilo que tem dito, ele reforça a estabilidade da política externa portuguesa e daquilo que são os aspectos fundamentais da política externa portuguesa, e isso parece-me positivo também ao nível destes primeiros momentos da presidência de António José Seguro. Miguel Paiares Maduro, Fernando Medina, muito obrigada. A conversa de eleição regressa na próxima segunda-feira.